Opa, começamos. Boa noite, pessoal. Mais uma live da conspiração aqui no canal Arquivo 17. Live da é a segunda live da conspiração no modo Arquivo 17. Né? Tivemos a primeira live no modo Arquivo 17 com Adriano Costa, né? E hoje temos a segunda live aqui com o Jackson Camargo, né? Então, o Jackson Camargo vai trazer aí informações aí, documentos aí da área ufológica, né? Documentos nacionais e internacionais aí, e vai explicar aí para nós aí, né? As coisas que vêm ocorrendo aí em volta desse universo ufológico aí, e trazer algumas atualizações aí para nós aí, que é importante aí, né? Então, Jackson, agradecendo aqui a tua participação, agradecendo aqui por você ter dito. E deixe suas considerações iniciais aí, por favor. Boa noite, meus amigos. Grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre ufologia, apresentando nosso trabalho mais focado aos aspectos governamentais do fenômeno UFO. É a área que eu gosto mais de atuar. Faço pesquisa de campo também, mas o meu trabalho principal, digamos, é esse, com análise de documentos e comprovações originadas de governos aí de todo o planeta. Eu tenho aí um acervo com, atualmente, eu devo ter armazenado umas 300 mil páginas de documentos. Eu tinha no site até o começo do ano em torno de 80 mil páginas, e depois a gente fez a migração para o site novo. Ainda não coloquei todos os documentos lá, mas até o final de setembro eu acho que já vai ter todos esses documentos e os documentos novos que a gente vai colocar. Então, até então eu só disponibilizava os documentos lá no portal e eu não fazia análises públicas, digamos assim. Então agora está começando a mudar. Estou trazendo essas análises, né, que a gente faz aí ao longo tanto lá para o canal quanto lá para o site. Então estou tornando isso público, também mostrando nos outros canais, como aqui para vocês. Então vai ser um tema bem legal para a gente comentar no programa de hoje. Aproveitar e deixar um abraço aí para todo o pessoal que está no chat. Eu já vi alguns amigos conhecidos ali. Anárimo. Ok. Não, que eu me perdi aqui um pouco aqui, porque o teu sinal está oscilando aqui. Ele deu uma travadinha. É normal. Não, pode... então tá oscilando aqui. Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou deixar a tua vontade para apresentar os documentos aqui, porque o teu sinal está oscilando e tá com um delay grande aqui, né? Tanto que eu tô aqui dependendo aqui da tela aqui para ver aqui o que tu tá falando, que a tua voz não tá vindo aqui. Mas tu tá no computador, né? Não tá no celular, né? Não, tô no computador. Uhum. Tô na estação de trabalho aqui do fenômeno. Então tá. Beleza. Eu tô vendo na TV aí que tá. Tu tem que ver aqui pela TV que tá com delay aí. Bom, então, o Jackson, então eu vou deixar à vontade aí para você apresentar os teus documentos aí, né? Uhum. Então tá bem. Eu vou deixar à vontade aí para você apresentar. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Bom, eu acredito que sim. Bom, vamos fazer um apanhado geral na documentação do governo brasileiro, a princípio. E daí a gente vai conhecer os outros. Tá vendo minha tela? Tô. Então, aí eu vou deixar à vontade aí para você apresentar os documentos, né? Eu vou ajeitando aqui nos bastidores aqui. Tá bom. Qualquer coisa, é só dar um grito aí. Bom, aqui na seção de documentos, quem tiver interesse de acessar depois, você entra no portal Fenômeno, no botãozinho de governos e UFOs, você tem a opção para documentos oficiais. Ao fazer isso, você cai na tela onde tem acesso a todos os documentos.
e tem uma página ali chamada Acesso ao Nosso Acervo de Documentos Oficiais. Ali é o link para todos, digamos assim, é o link central para todas as páginas de documentação. Então, a documentação brasileira, o governo brasileiro tem oficialmente 5.883 páginas de documentos. A maioria é documentos da Força Aérea Brasileira, quase todas elas, e que estão atualmente disponíveis no site do Arquivo Nacional. Então, quase todos os documentos que estão aqui no Portal Fenômeno, você encontra aqui no site do Arquivo Nacional. Então, você tem aí, por exemplo, a Força Aérea, o Exército, a Marinha e outros órgãos brasileiros que geram documentação sobre OVNIs. Tá? Então, o que você faz? Para você ter acesso aqui no Arquivo Nacional, você precisa fazer um cadastrinho, tá? E aí você vai ter o teu usuário e senha. Eu vou acessar aqui o meu para vocês e eu vou mostrar como é que você vai fazer pesquisa aqui no site do Arquivo Nacional. E aqui tem um truquezinho que eu descobri, que é o seguinte. Se você chega aqui no site do Arquivo Nacional, por exemplo, e você escreve o termo OVNI, você vai ter acesso a toda a documentação oficial do governo brasileiro sobre OVNIs. Aquilo que o governo brasileiro disse que tem e que disponibilizou. Tá? Então, aí você vai ter, por exemplo, a descrição do que eles estão fornecendo. Você vai clicar no linkzinho em PDF e ele vai abrir a página de documentação para você acessar. Tá? Então, aqui, por exemplo, é um estudo estatístico da Força Aérea Brasileira sobre casos envolvendo OVNIs que a Força Aérea registrou. Só que tem um detalhezinho bem interessante. Se você escreve OVNI, você não vai encontrar todos os arquivos envolvendo OVNIs. E eu explico por quê. Toda a documentação oficialmente liberada veio pela Força Aérea Brasileira e ela vai estar dentro da pasta objeto voador não identificado. Agora, se você escreve outro termo, por exemplo, você chega aqui e escreve disco voador, você vai encontrar outras reportagens, outros documentos, outros materiais que não estão listados no acervo de OVNIs da Força Aérea. Então, por exemplo, você vai descendo a página, você chega num local onde ele fala lá, por exemplo, divisão de censura e informações públicas. E ali você vai encontrar, então, documentos do órgão de censura na época da ditadura, em que eles censuraram várias músicas que abordavam a questão dos OVNIs. Então você vai ter, por exemplo, o documento de censura, os dados do autor, você vai ter a letra da música. Então aqui, por exemplo, tem a letra da música. A televisão anunciou que um disco voador ia descer. Então é a letra da música que o tal de Antônio Alonso Neto criou. E aí o documento vai dizer se aquilo foi aprovado ou não aprovado. Então, esse tipo de documento, ele não está naquele acervo de OVNIs do governo brasileiro, né? Então, são documentos à parte, digamos assim. E aí, se você, por exemplo, chega ali e escreve ufologia, você vai ter acesso a outros documentos que não estão na pasta de arquivos da Força Aérea, que foi oficialmente liberado. Né? Você vai ter ali, por exemplo, gabinete pessoal do presidente da República. Então, havia uma secretaria chamada Secretaria de Assuntos Estratégicos, que funcionou até a presidência ali do Fernando Henrique Cardoso. E aí, quando você acessa esses documentos, você vê que essa secretaria também prestava atenção à questão ufológica. E isso era desconhecido dos ufólogos. Os ufólogos não tinham esse conhecimento, né? Se não fosse um ufólogo xereta que está fazendo uma live com vocês hoje, a gente não saberia disso, né? Isso está lá escondido no site do Arquivo Nacional.
Tá? E tem vários e vários documentos assim com essas características, documentos escondidos, e que você vai encontrar se colocar alguma palavra-chave para acessar esse tipo de informação. Outra forma de pesquisa que você pode usar, você pode chegar ali e colocar nome de ufólogos, nome de abduzidos, nome de contatados, e às vezes você pode encontrar documentos sobre essas pessoas. Por exemplo, na década de 50 e 60, havia uma pessoa que era investigada pelos militares com a suspeita de ser um terrorista. E essa pessoa, ela escreveu um livro, me fugiu o nome do livro agora, mas ele usava o nome Dino Caspedron. Esse era o nome que ele assinava os livros. Mas ele usava também outros nomes. Ele se apresentava como Sábato Dinotus, se apresentava como Aladino Félix, e Aladino Félix é o nome real dessa pessoa. E aí, o que aconteceu? Eu digitei esses nomes aqui na pesquisa e encontrei os documentos sobre essa pessoa. Inclusive, o documento cita esse aspecto dele se apresentar como um contatado por alienígenas. E aí o documento mostra que isso era apenas um disfarce usado por ele para meio que fugir, né, das investigações relacionadas ao terrorismo. Então, tem os documentos sobre o Aladino Félix, tem documentos sobre as pessoas que faziam parte do grupo dele, né? Existem documentos sobre ufólogos que se suspeitava que eram subversivos porque faziam reuniões e tudo. Então, existem todos esses detalhes, assim, antigos, interessantes de se estudar e entender aí no site do Arquivo Nacional. Todos esses documentos que eu já encontrei, você vai encontrar lá na página de documentação oficial lá do Portal Fenômeno. Tá? Desde a década de 50, os primeiros documentos são de 1952, até os últimos documentos que foram liberados aí no ano de 2000 comecinho de 2018, são os últimos documentos que foram liberados. E agora algumas coisas interessantes é que existem documentos bem interessantes que foram liberados com informações, digamos assim, surpreendentes. Existem alguns documentos, tem um documento, por exemplo, que fala sobre uma banda que vocês conhecem, a banda O Rapa, que estava fazendo um voo sobre a cidade de Varginha. E essa banda avistou um objeto, fizeram uma filmagem em VHS e mandaram essa filmagem para a Força Aérea. E o documento cita o nome do autor, a pessoa que fez a filmagem, que era um dos integrantes da banda, cita o local, cita a data, o nome dos pilotos, data, horário, tem todas as informações nesses documentos aí da Força Aérea. E aí é interessante que quando eu descobri esse documento, eu, através de outras pessoas que tinham contato com elementos da banda ou da produção da banda, eles fizeram averiguações, né? Entraram em contato com o pessoal da banda, representantes, e aí o pessoal da banda falou, olha, eu não lembro disso. Para mim isso não aconteceu. Ou seja, eles não quiseram fazer declarações públicas, mas meio que negavam que isso tivesse acontecido. Mas tem o documento da Força Aérea atestando que isso aconteceu. A única pessoa que poderia dar mais detalhes sobre isso talvez fosse a pessoa que fez a filmagem, né? Mas infelizmente ela faleceu. E aí o caso ficou assim mesmo, inconclusivo, digamos, né? A gente só tem um documento de registro do caso da Força Aérea. A gente não foi liberado pela Força Aérea, por exemplo, resultados de análise dessa documentação, né? De análise desse vídeo. Mas é interessante é que a Força Aérea liberou outras gravações, outros vídeos. Por exemplo, esta aqui é uma filmagem da Força Aérea Brasileira, que foi enviada para a Força Aérea Brasileira, que foi feita no bairro Tatuapé, em São Paulo, em setembro de 1979.
uma filmagem feita em película, em Super 8. Então a gente tem esse objeto esbranquiçado que era visto nos céus da cidade naquela data. E aí foi usado um zoom para aproximar um pouco o objeto. Então por isso que ele está levemente desfocado, né? Mas a investigação da Força Aérea não conseguiu identificar o que era esse objeto. Algumas pessoas atualmente dizem que pode ser um balão de estudos científicos, um balão meteorológico, alguma coisa assim. É possível que seja, neste caso, né? Agora tem uma outra filmagem. Essa filmagem que eu vou mostrar para vocês, na verdade, são duas filmagens. Foram feitas na cidade de Santo Antônio da Patrulha. Então repare, você tem um objeto luminoso, piscante. Ele balança um pouquinho a câmera, mas no dia seguinte, o autor dessa filmagem, que é um jornalista, ele voltou ao local e fez fotos e filmagens durante o dia. Então esse objeto ele estava pouco acima de um morro, então aqui abaixo desse objeto é um morro, e havia um campo de mineração logo abaixo. E esse objeto apareceu ali em cima dessa pedreira. Ele apareceu durante a madrugada, e nesse horário a pedreira estava desativada. Então você vê que são várias luzes que vão surgindo, luzes muito intensas, que iluminavam a parte de baixo da pedreira. E aí, quando eu divulguei isso, a questão de alguns meses atrás, já vieram algumas pessoas questionando, né? Mas, puxa, isso aí poderia ser um drone, poderia ser um aeromodelo, porque existem grupos de aeromodelismo na cidade. E aí o Márcio, que mora lá em Porto Alegre, e que a gente está sempre em contato com o Márcio, fazendo pesquisa junto e tudo. E aí ele já entrou em contato com os grupos de aeromodelismo para verificar a possibilidade de ser um drone, um aeromodelo. E aí o pessoal das escolas de aeromodelismo só falaram, olha, esse objeto apareceu às 3 horas da manhã, mas a gente não faz operações noturnas, nossa atividade é sempre durante o dia e é sempre limitada ao nosso clube. A gente tem uma pista para os aeromodelos, as atividades são sempre ali, elas não saem para voar em outras regiões como essa pedreira. Então, esse objeto aí permanece como sendo não identificado, realmente. Então, você percebe, são várias luzes que vão se manifestando aí sobre a região dessa pedreira. E o curioso é que os militares que receberam esse vídeo falaram pro repórter que fez a filmagem retirar essas informações da internet, porque elas deveriam ser mantidas em segredo, né? Curiosa essa postura, né? Essa é uma das filmagens. A outra filmagem é esta. No mesmo dia, e pouco depois, né, da primeira filmagem, a continuação da filmagem, na verdade. Então são vários minutos de filmagem, dá em torno de 10 minutos filmando, né? Então é uma filmagem bastante interessante. Existem outras filmagens, mas que não são tão significativas. Esta aqui, por exemplo, é uma filmagem que a Força Aérea disponibiliza lá no Arquivo Nacional, mas eu não vejo nada nessa filmagem. Ela só diz que existe um objeto, eu analisei várias vezes e não vi o que seria esse objeto, esse tal objeto que a testemunha estava relatando e filmando na ocasião. Tem uma outra filmagem também, que é bastante questionável. Essa aí é a mesma filmagem, na verdade. Mas tem uma outra aqui. Acho que é esta. Com luzes que a gente não sabe o que é. Essa aqui é uma foto. Existe mais uma filmagem que não está aqui na pasta, mas que está disponível no site do Arquivo Nacional. E aí, então, tem os documentos propriamente ditos, né?
Deixa eu mostrar documentos da década de 70. Tem uns documentos bem interessantes que vai complementar um áudio que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui nós temos 35 páginas de documentos sobre um avistamento ufológico que ocorreu em vários estados brasileiros, tá? Envolvendo 3 aeronaves. Uma aeronave voando entre o Galeão e Ribeirão Preto. Tem uma outra aeronave que seguia para Brasília. Tem uma outra aeronave que seguia para Vitória. Então, regiões diferentes, cidades diferentes, com aeronaves diferentes, todas elas tiveram um contato com o mesmo tipo de objeto. Então, aqui é só o croquis que os militares fizeram. Então, nós temos, por exemplo, aqui o FAB 4576, indica uma aeronave da própria Força Aérea que avistou esses objetos. E ela fez um croquis, deixa eu só ver. Então, tudo isso aqui é relacionado a avistamentos que o Centro Brasília, o Sindacta, lá em Brasília, registrou em 1977, finalzinho de 1977, e que gerou investigações. Tá? Então, nos documentos a gente vê mapa celeste, por exemplo. Eles tentaram comparar o relato do piloto. Por exemplo, o piloto falava, olha, estou vendo um objeto luminoso a leste da minha posição. Então, eles conseguiam, com base nos dados que o piloto fornecia, saber se havia o planeta Vênus naquela posição, por exemplo, para tentar descartar, né? Identificar, explicar como um fenômeno natural. E quando não era explicável, aí eles marcavam, né? Que o avistamento ficou inconclusivo. Tem um outro avistamento que aconteceu, acho que é este aqui. Em muitos casos, eles colocam a transcrição das comunicações. Então, você sabe a data em que ele ocorreu. Por exemplo, este caso ocorreu em 23 de agosto de 1978, por volta de 00:14, envolvendo uma aeronave da Transbrasil. O código KD é sempre da companhia Transbrasil. E aí você tem a comunicação, Transbrasil, tal. ACC é o centro de controle envolvido. E aí você tem tudo que eles conversaram durante aquele período, né? E isso é sempre bem interessante. E aí o que acontece? Existem algumas gravações que vieram a público junto com esses documentos. Então, naquela comunicação em que os pilotos avistaram um objeto, que eu falei, vários objetos em diferentes estados, a gente tem trechos da gravação que a própria Força Aérea liberou. E eles são muito interessantes. Eu vou pôr alguns trechos só para vocês ouvirem. A gravação em si não é muito boa, mas a gente consegue entender algumas coisas que eles estão falando. Entre o Centro de Controle de Brasília e diferentes aeronaves, dia 21 de maio de 1977, envolvendo objetos não identificados. Início da gravação, 02:27 Zulu, fita número 32, pista número 13. E aí eles vão descrevendo. Você vai ouvir a voz dos pilotos, a voz dos controladores, falando, relatando esses objetos. Eu vou adiantar um pouquinho. O Tango Yankee Papá confirma agora a posição 12 horas, rumo nordeste, distância 11 milhas. Ok, obrigado. Era positivo, era isso aí que eu estava querendo confirmar com o comandante. A posição era mais ou menos 12 horas. Começou entre 7 horas, entre 8 horas e foi se levando até a posição 12 horas da sua aeronave, ok? Olha, quando o controlador fala assim, por exemplo, o objeto
Começou ali pelas 7 horas e se mudou para a posição 12 horas. Lembra do relógio analógico, aquele de ponteirinho? A orientação ela funciona dessa forma. 12 horas significa que o objeto está diretamente à frente do avião. 3 horas, ele está exatamente à direita do avião. Se ele fala que o objeto está às 6 horas, ele está atrás. E 9 horas, ele está à esquerda do avião. É como se você fosse o centro do relógio, né? E aí o ponteiro vai indicando o horário. E 12 horas é sempre à sua frente, né? Então, nessa descrição inicial, o controlador fala que o objeto estava às 7 horas do avião, ou seja, ele estava atrás e à esquerda do avião, e foi se movimentando até se colocar à frente do avião. E aí os pilotos estão informando isso, que estavam vendo essa luz. Estimado Campinas 00. Brasília ciente. Teve alguma observação sobre o objeto não identificado? Afirmativo. No meu escopo, eu notei um deslocamento aí fora do comum pela AVS que eu calculei aqui no meu computador de 900 e poucos nós. E estava próxima à aeronave do Tango Yankee Papá, então eu, como curioso também, solicitei que o Tango Yankee Papá informasse a respeito. Ele realmente também viu esse objeto, ok? Afirmativo. Há uma semana atrás, nós também identificamos uma luz fazendo esse voo de Campinas para Ribeirão no sentido foi inclusive reportado que parece que uma aeronave também houve outro encontro com outro objeto na posição do centro na mesma noite. Quando que tem conhecimento disso? Olha, no áudio ali, vocês viram ele falando que o objeto se deslocou a 900 nós. 900 nós, convertendo para quilômetros por hora, dá 1.666 quilômetros por hora. Isso é acima da velocidade do som. E muito acima da velocidade de um avião comercial, né? Como esses que a gente usa até hoje. Então, essa gravação ela é bem interessante. Ela tem 54 minutos de duração. E quem quiser ouvir ela inteirinha, ela está lá no portal Fenômeno e também no site do Arquivo Nacional. Entre as gravações que existem, tem uma gravação em que surgiu um objeto luminoso ao sul de Brasília, e esse objeto, ele foi captado no radar, foi visto por várias aeronaves, e havia um caça da Força Aérea Brasileira, um caça Chavante, que estava voando naquela região, e o controle mandou ele em direção a esse objeto para identificar. E aí o documento da Força Aérea Brasileira, ele informa que o piloto tentou disparar contra esse objeto. Então, um piloto brasileiro, da Força Aérea Brasileira, tentou disparar contra um OVNI que estava voando próximo ao aeroporto de Brasília. Isso é uma coisa bem séria, não é, gente? Se for um OVNI, realmente, se fosse pilotado por um povo hostil, qual seria a reação desse povo? Iria contra-atacar na aeronave? Iria iniciar uma guerra? Né? A gente não sabe. Mas é questionável essa prática de disparar contra OVNIs, né? E o piloto brasileiro fez isso a mando da Força Aérea Brasileira, né? Enfim, uma dessas gravações, inclusive, é desse incidente, tá? Eu não vou colocar todas as gravações, porque elas são... Vocês viram aí que tem bastante chiado, e elas não são tão significativas, são longos trechos de comunicação. Ali você viu que uma delas tem 54 minutos, e seria uma live inteira só para ouvir um dos áudios, né? Mas eles estão ali à disposição lá no Portal Fenômeno para você acessar e ouvir todas as gravações. Inclusive, lá no Fenômeno,
se você acessar, por exemplo, você chega lá no Portal Fenômeno. Ah, legal, cheguei no Portal Fenômeno, vou ali no site da Noite Oficial. Na página da Noite Oficial, você vai descer, vai ter um trecho aqui, um dos menus, um dos itens de menu, onde está escrito os áudios da Força Aérea Brasileira. Essas são gravações originais feitas naquela noite, de 19 de maio de 1986, com comunicações de torre de controle, ligações entre um departamento e outro. Tem a gravação completa de 4 dos 5 caças que foram enviados para perseguição. E algumas delas têm um pouquinho de chiado, mas outras são bem interessantes de se ouvir. Tá? Então você tem elas na íntegra, tá? Para ouvir e se deliciar com a gravação. Inclusive, se você descer mais um pouquinho, você vai ver ali, por exemplo, um dos vídeos que eu produzi, onde ele pega o áudio original da gravação e faz uma reconstituição do voo do comandante lá, do capitão Jordão. Tá? Então, deixa eu só aumentar a tela aqui um pouquinho para vocês observarem. Você vai ter a indicação do piloto, onde ele está. Você vai ter a gravação em áudio da comunicação. Você vai ter alguns momentos bem interessantes do voo, quando ele observa objetos, por exemplo. Né? Esses em branquinho são os objetos que apareciam no radar, mas que ele não avistava. Inclusive do momento em que ele foi perseguido por 13 objetos, como neste caso aqui. Ele estava seguindo, havia um outro avião passando, às 10 horas dele, né, na orientação de radar, de relógio, como eu falei, e os objetos fizeram um voo de formação com o caça. E aí o controlador orientou ele a fazer uma curva, e aí ele fez a curva, né? E os objetos, aqui eu estou acelerando um pouquinho o vídeo, e os objetos se posicionaram em outra região. E teve mais um objeto lá em cima, e neste momento, além desses objetos que a gente observava aqui, eram 3 objetos, um objeto mais a norte, havia 3 objetos sobre São José dos Campos, 6 objetos sobre o Rio de Janeiro, mais alguns objetos sobre Brasília, um objeto sobre São Paulo, alguns objetos ao norte do Paraná, havia objetos em Minas, objetos em Campinas, ou seja, era muito mais do que 21 objetos voadores não identificados naquela noite de 19 de maio de 1986. Tá? Então, isso tudo é a documentação em áudio da Força Aérea Brasileira. Você tem todas as comunicações feitas pelos militares naquela noite. Isso é muito interessante, é muito raro que um governo libere esse tipo de material. E o governo brasileiro disponibilizou isso e está lá no Arquivo Nacional, está no Portal Fenômeno também para acessar. Tá? No caso, lá da Noite Oficial, por exemplo, você pode chegar aqui nos documentos da década de 80, você vai ter o menuzinho ali e você consegue acessar todos os conteúdos ali, acessar os áudios, então vai ter tudo ali disponível para você e se divertir lá com toda certeza. Tá? Agora, falando um pouquinho dos outros documentos de outros países, isso é também igualmente interessante. Eu gosto de traçar paralelos entre os documentos brasileiros e de outros países. O governo brasileiro liberou 5.883 páginas de documentos. A Austrália liberou 12.197 páginas de documentos. Deixa eu abrir alguns aqui, só para vocês terem uma noção de como são esses documentos. Vamos escolher um aleatoriamente aqui. O governo australiano ele tem uma postura muito parecida com o governo dos Estados Unidos. Eles são mais reservados quanto ao assunto. Eles tentam encerrar os casos, arranjar uma explicação simples para eles e manter tudo em sigilo.
Então, aqui a gente está vendo um formulário de registro de casos do governo australiano. Tá? Geralmente é um formulário com 2 páginas, onde eles fazem questionamentos simples, nome da pessoa, endereço. Depois eles vão perguntando os dados sobre o objeto. Então, aqui está falando que é um objeto esférico, velocidade, tudo. Né? Então, é o formulário que eles costumavam utilizar na ocasião. E, às vezes, eles faziam um relatório, quando o caso era mais interessante. No governo brasileiro, o relatório não é muito diferente. Tá? Vamos pegar um relatório aqui para a gente ver. Aqui. Este é o relatório que é utilizado pelo governo brasileiro. Tá? A aparência do relatório atualmente ele é diferente, mas as informações são as mesmas. É um relatório de 2 páginas, coletando informação sobre data e hora em que aconteceu, posição do objeto, descrição, cor, quantidade e algumas informações sobre a testemunha. Então, perceba que é um formulário bem simples. Né? Eu, particularmente, eu acho esse formulário brasileiro horrível. Porque aqui você tem, por exemplo, data e hora da recepção. Ou seja, quando alguém ligou lá para a torre de controle e falou, olha, estou vendo um OVNI. Então, o militar vai colocar os dados da recepção aqui. Agora, se ele liga e fala assim, olha, eu vi um OVNI no mês passado, ele vai colocar aqui os dados do momento que ele recebeu o relato. E isso gera confusão nas estatísticas, sabe? Quando a Força Aérea faz estatística dos casos, e os próprios pesquisadores, depois analisando a informação, às vezes confunde um pouquinho. Então, tem que ler todo o documento e saber do que se trata. O documento australiano, ele já não tem esse problema, né? Porque ele não registra o horário de recepção do documento, só o horário em que o caso realmente aconteceu. E aí, nós temos outros documentos, por exemplo, os documentos da Argentina. Na Argentina, você não tem o formulário de registro. A Argentina, ela disponibiliza a análise do documento, digamos, a análise do caso em si. Então, aqui tem um documento de 81 páginas que só cita o caso que eles investigaram, mas perceba que é uma investigação bastante aprofundada. Eles colocam análise do documento, fotos, eles tentam comparar através de mapas e outros casos. Então é uma análise bem interessante, só que a postura da Força Aérea da Argentina é igual da australiana, sempre tentando reduzir os casos, explicando o máximo possível. Então, na visão deles, da Argentina e da Austrália, se o caso aconteceu ao norte do país e lá no sul alguém soltou um balão meteorológico, eles já associam, alguém soltou um balão, então é um balão. Sabe? Mesmo que aquele objeto que a testemunha relatou fique fazendo um movimento de zigue-zague, que um balão não faz, né? Então eles puxam para esse lado mais cético, assim, né? Não é tão isento a análise que eles fazem, né? Infelizmente. Nós temos documentos do Canadá. Os documentos do Canadá são bem legais. Deixa eu abrir um documento específico aqui. Vamos pegar... Fora que naquela documentação brasileira, né, além de estar um pouquinho limitada, o pessoal também economizou bastante na tinta, né, que mal dá para ler. É verdade. E no caso dos documentos brasileiros, eles são, na maioria, cópias de cópias, às vezes, né? Não é o documento original que eles mandam para o Arquivo Nacional, aquele que foi registrado a caneta, é sempre o xerox, e isso acaba perdendo na qualidade, tanto pelo tempo do documento, quanto pela fotocópia, né? Acaba perdendo a sua qualidade, o grau de leitura que a gente tem ali, né? Isso prejudica muito. No caso dos documentos canadenses, eles são bem interessantes, mas eles são muito brutos, digamos assim. Vocês já vão ver como é. Eles sempre têm essa aparência, sabe?
esse contraste, né? O documento antigo com a tinta preta ali em cima. E eles não usam exatamente um relatório, né? Um formulário para registrar casos. Os documentos são geralmente assim, né? Datilografados, grande quantidade de texto. Quando aparece algum tipo de registro, como se fosse um formulário, por exemplo, eles são assim, né? Algo bastante cru, digamos. Né? É como se esses países de língua inglesa tivessem uma única inspiração, digamos assim. Né? É como se o modo de agir deles fosse muito semelhante. Eu costumo dizer que isso é a escola americana. Os Estados Unidos, eles usavam no Blue Book um projeto semelhante de formulário. Então, eles devem ter copiado isso em algum momento. O Canadá copiou, a Inglaterra copiou, a Austrália copiou. E aí eles usam esse questionário mais simples, justamente para depois reduzir os casos, né? Nos documentos da Austrália, tem um documento que eu gosto muito, que é o do Michalak. Os documentos do caso Michalak, aqui, ó, Falcon Lake, é sobre aquele caso da pessoa que foi queimada e tudo, se aproximou demais de um objeto e aí esse objeto queimou o abdômen da pessoa. Então aqui tem várias e várias páginas de documentação, tem as fotos do corpo da vítima e tudo. A vítima está viva, né? Estava viva, ela sobreviveu, né? Morreu em 1999. Então você tem foto do local de pouso, os militares foram até o local fazer investigação e tudo, e não encontraram explicação convincente para o caso. Né? Eles detectaram radiação no local, na roupa, em amostras de solo, numa fita metálica que tinha na região. Né? Então ficou um caso inconclusivo por parte do governo canadense. Então aqui tem 65 páginas de documentação gerado pelo caso. Uma coisa que eles fazem bastante no Canadá é isso, é pegar o relato manuscrito das pessoas, né? Das testemunhas. Isso é interessante também. E aí, tem o documento da Dinamarca. Os documentos da Dinamarca tem uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. São 329 páginas que o governo liberou, e eles liberaram não porque houvesse uma pressão pela liberação de informações, como ocorre nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, na Austrália. Lá na Dinamarca, eles liberaram porque era comum a imprensa ligar para o governo perguntando se eles tinham documentos sobre OVNIs. Eles só perguntavam, por acaso vocês têm documentos? E aí eles se encheram com essas ligações e resolveram liberar esses documentos. Então aqui é o formulário de registro desses casos. Então perceba, aqui já é mais interessante porque eles colocam um ângulo de visão, aqui a altura do horizonte o objeto estava, desenhos e tudo mais, colocam o relato da pessoa. Então é sempre bastante, é bem mais detalhado, né? Eles já não seguem a escola americana, como eu gosto de chamar. Eles já seguem a escola francesa. A escola francesa já colhe muito mais informações do que a escola americana. Tem uma página de documento aqui que é bem interessante, que eu quero mostrar para vocês. Ó, eles inserem até reportagem de jornal, né, dos casos que eles investigam. Deixa eu ver, acho que está mais para o fim do documento. Aqui mais uma reportagem de jornal. Aqui. Então você tem um caso de contato imediato com tripulantes na parte externa de um objeto que a Força Aérea da Dinamarca registrou. Então tem todo o relato desse caso, e é um caso que eu pretendo colocar lá no Portal Fenômeno em breve. Eu tenho que traduzir todos esses conteúdos ainda e colocar, mas é um caso bem interessante, né? Porque é muito raro um documento de um país fazer menção a um caso de contato imediato. Aqui no Brasil existe,
né? Você tem 2 casos de documentação do Exército Brasileiro falando sobre humanoides, isso a gente tem no Portal Fenômeno, inclusive, e não é o caso Varginha, são outros casos. E nós temos também os casos do Silwane, que são investigados por militares, né, da Força Aérea, em que houve contato com tripulantes também. Então, são os únicos casos conhecidos, digamos assim. Tá? Então, esses são os documentos da Dinamarca. É algo assim bastante completo também. Os documentos da Espanha são interessantes porque eles são bastante aprofundados. Tem um caso aqui ocorrido, deixa só eu achar ele aqui, em que envolveu tráfego aéreo, envolveu várias testemunhas em solo, envolveu, acho que são 65 páginas de documentos, deixa eu só ver, aqui, ó, Ilhas Canárias. Envolveu fotografia de objetos, envolveu aeronaves, então são casos bem interessantes, tá? Esse aqui também vai para o Portal Fenômeno na forma de artigo, bem em breve, né? Assim que a gente conseguir traduzir e analisar isso tudo. Isso aqui é transcrição de comunicações. Então, lembra que eu mostrei que o governo brasileiro tem transcrição de comunicação com o que o centro de controle falou, a aeronave falou. Nos documentos da Espanha, isso também acontece. Tá? É o que nós temos aqui. São várias e várias páginas de documento. Então, vai ser um trabalhinho, né? Traduzir isso tudo, transcrever e criar o artigo. Então, aqui é um desenho do que foi visto na ocasião. Tá? Você tinha uma montanha e o objeto que foi visto, né? E o curioso é que, nesse caso, as testemunhas relataram que dentro do objeto observado, eles viram tripulantes. Né? Foi feita fotografia e tudo, mas na fotografia não aparece. Mas, a olho nu, eles conseguiam ver tripulantes dentro do objeto. Isso é bem interessante, é raro, né? Em documentos oficiais esse tipo de menção também, né? Ali de novo, o objeto que saiu da água e foi em direção ao céu. Então, um caso bem interessante que vai lá para o portal em breve. A fotografia não tem aí no... Tem, é para ter no documento, se eu não me engano. Deixa eu ver. Acho que no final do documento. Aqui é uma das fotografias. Deixa só eu colocar em pé aqui de novo. Isso aqui também é uma fotografia feita na ocasião. Mas tinha... Aqui, ó. Isso é fotografia também, só que ela ficou super exposta por causa da intensidade luminosa do objeto. Mais uma fotografia. Mais fotografias. Tudo do mesmo incidente, tá? E aqui já são fotografias em preto e branco, feito a partir de xerox. Aqui também fotografia. Tudo relacionado ao mesmo caso, ao mesmo incidente. É bastante foto. Bastante foto. Bastante foto mesmo. E aí, este da Itália foram os últimos documentos que eu consegui, que eu incluí no acervo. Eu fui fazer uma live, eu fiz uma live a questão de 3 semanas atrás, com um grupo lá do CEAS de Salvador. E aí, meia hora antes da live com eles, eu lembrei que a Itália tinha um site, lá dentro do site da Força Aérea Italiana, onde as pessoas chegavam e faziam um relatório, relatavam avistamentos que elas tinham. Então tinha todo o formulário e tudo. E aí eu resolvi, vou lá no site, vou ter um print e colocar aqui no arquivo da palestra, né? E para mostrar durante a live. E aí o que eu descobri? Eles tinham mudado a página e na página eles tinham colocado documentos oficiais da Força Aérea
italiana, que é esses que a gente está vendo. Na verdade, são relatórios de casos que eles investigaram e que ninguém tinha divulgado isso, né? Ninguém sabia que existia isso lá, né? E aí fiquei todo feliz, né? Novos documentos, né? E aí baixei e já disponibilizei lá no portal também para acesso. Então são tabelas de avistamentos, registros de casos. Então aqui, por exemplo, são 30 páginas de avistamentos ocorridos em 2010. Né? Tá tudo em italiano, daí você precisa traduzir para saber o que eles falaram. Mas basicamente você tem o local onde aconteceu, o horário, a descrição do objeto, a cor, velocidade, né? Os dados básicos de registro de casos que eles investigaram. E o último que eu coloquei no site, nessa versão atual, é os documentos da Nova Zelândia, que a gente vai ver aqui. Os documentos da Nova Zelândia, eles seguem mais ou menos o padrão semelhante da Austrália e tudo. São completinhos, são legais, bem gostosinhos de ver, mas não agregam tanta informação quanto o espanhol, por exemplo. Tá? Esse documento que a gente está vendo é um apanhado de casos que ocorreu entre 1956 e 1979 e que contém relatos, né, de avistamentos e tudo. Eles têm um formulário até bem completinho, né? Acho que até tem um aqui para a gente ver. Esse aqui é um mapa de avistamento que ocorreu na região de Kaikoura, em 31 de dezembro de 1978, em que 2 aviões estavam fazendo essa rota, um vindo para sul e outro vindo para norte, e eles viram o objeto e filmaram o objeto. Então, um caso bem interessante. E aí a maior parte desse documento é relatório de investigação desse caso. Aqui tem o relato das testemunhas e tudo. Tudo manuscrito. Deixa eu ver se eu acho... Eu acho que tem um formulário de registro de casos aqui. O formulário deles é bem interessante porque eles colocam a angulação do objeto, a velocidade, para onde eles se deslocaram. Então é bem completo o formulário. Mais completo que o da Austrália e da Dinamarca, inclusive. Deixa eu ver. Em um dos documentos tem isso. Mas se ao acaso não achar aqui, você tem os documentos lá no portal para ver a hora que você quiser também. Aqui também, no caso da Nova Zelândia, você tem cópia de cópia. Por isso que você tem esses sombreamentos, essas marcações que a gente vê aqui. Isso é tudo reflexo de xerox, né, de cópia, fotocópia. Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é documentos que não estão no site ainda, mas que eu estou colocando, que são documentos de casos ocorridos na Inglaterra. Então, aqui, por exemplo, esses são documentos ingleses. E os documentos ingleses, eles são, na parte de estudo, é bem completinho. Deixa eu pegar um aqui. Esse caso em específico que eu estou abrindo aqui é o caso da floresta Rendlesham, ou Bentwaters, como algumas pessoas chamam, em que vários militares se aproximaram de um disco voador pousado, chegaram a encostar no objeto. E depois foi captada radiação no local e tudo. Então é um caso bem interessante, que também vai lá para o portal em breve. E aqui, então, nós temos várias páginas de documentos. O problema é que daí os documentos do governo inglês, muitas vezes, eles têm censura, como a gente está vendo. Essas tarjas pretas é para esconder, às vezes, o nome de testemunha, endereço e tudo. Dados de identificação. Então, isso compromete um pouquinho a pesquisa, né, dos ufólogos lá da Inglaterra.
Tem um documento bem legal aqui, que eu acho que é este aqui. Esses documentos aqui são estudos que eles fizeram sobre vários aspectos do fenômeno, né? Então, você tem análise de casos, dados estatísticos, vestígios físicos, dados de radar. Então, tudo isso eles analisaram, fizeram dados estatísticos, inclusive, por região. Então, o estudo que a Inglaterra fez é bem interessante. Da Inglaterra, são mais de 46 mil páginas de documentos. Tá? Por isso que está demorando um pouquinho para incluir lá no site, mas em breve ele já deve estar disponível lá para consulta. Aqui uma listagem de casos. Então, são dezenas de casos que eles registraram, isso só no ano de 2002. Então, você tem um ano, é mais ou menos naquele padrãozinho que a gente viu em outros países, né? Que nem lá da Itália, você tem a data, a hora, o local, a descrição do objeto e tudo. Então, para análise estatística é bem interessante de conhecer. E temos também documentos da França, que eu não coloquei ainda. Os documentos da França são muito legais. São os mais legais que a gente pode encontrar até hoje. Deixa eu pegar um documento aqui que é bem interessante. Trans-in-Provence, esse aqui. Esse caso, Trans-in-Provence, é um caso de pouso de objeto. Então, perceba, são 10 arquivos em PDF. Esse primeiro ali tem 67 páginas de documento, contendo todo tipo de análise. Então, você tem mapa da região, você tem análise química, você tem fotografia, entrevista com testemunhas, dados de laboratório, você tem todo tipo de análise que eles podem fazer. E acaba sendo algo muito completo. Ó, esse aqui, por exemplo, é um documento falando sobre análise de amostras de solo no local onde o objeto pousou. Então, eles coletaram amostras de solo e fizeram cultura para ver se havia micro-organismo vivo nessas marcas de pouso. E aí constataram que havia radiação e tudo. Então, é realmente bem interessante esse tipo de análise. Aqui é o local onde aconteceu. Foi na beira de uma estrada, né? O objeto desceu ali e tudo. Então, são casos muito interessantes. E tudo isso aqui, então, vai lá para o site muito em breve. Da França. Da França são mais de 100 mil páginas que atualmente estão à disposição e eu vou colocar lá sempre, assim que possível, né? Sempre que eu tenho um tempo sobrando, eu vou lá e coloco mais um pouquinho. E quando eu completo o lote, eu já disponibilizo para todo mundo. Esse documento aqui, de 116 páginas, que é um dos mais interessantes, digamos. Ele é chamado Dossiê Cometa, e ele foi escrito por cientistas da Agência Espacial Francesa, que fizeram um estudo sobre esses casos que o governo da França fez análise. Né? Então, eles fizeram uma análise de todos esses casos e fizeram esse dossiê enviado para o presidente da França, na época, o Jacques Chirac, e nesse documento eles falaram assim, uma parte significativa desses casos é real, não é fraude, não é alucinação, não é erro de interpretação, não é fenômeno natural, não é tecnologia terrestre, são fenômenos reais, de natureza inteligente, com altíssima tecnologia, e que, muito provavelmente, esses casos têm origem extraterrestre, e que esta possibilidade não é nem um pouco absurda, como muitas pessoas fazem parecer. Isso quem diz são cientistas da Agência Espacial Francesa, e falam isso nesse documento, o chamado Dossiê Cometa. Tá? A revista UFO, ela traduziu tudo isso aqui, todo esse
todo esse dossiê, e ela fez um livro chamado Dossiê Cometa, que está aqui, inclusive. Você pode encontrar tanto na loja da UFO, quanto em sebos, deve ter em sebos pelo Brasil. Sebos online você consegue encontrar também. Tá? É um livro muito bom, porque ele aborda casos que esse grupo investigou, e tem toda a análise científica em cima disso, e a conclusão dos cientistas enviadas lá para o presidente chinês. Então, um material, assim, de primeira e de nível científico, né? Então, quando um cético negacionista vier com aquele papinho sem noção, não existe prova do fenômeno, a ciência não investiga, cientista nenhum acredita em OVNIs, não dá para dizer que sejam extraterrestres, isso aqui mostra e prova ao contrário. Então, se você gosta de ufologia, essa é uma leitura essencial. Ô Jackson. Oi, diga. Só vou aumentar aqui a tela para tu mostrar o livro aqui, por favor. Ok. Então é o livro Dossiê Cometa, tá? Foi editada pela revista UFO, mas você encontra tanto na loja da revista UFO, quanto em sebos pelo Brasil, todos eles têm, ou se não tiver, você vai encontrar em sebo virtual, tá? Eu já vi vários à disposição para venda, e eu recomendo muito, porque esse livro é muito bom, é uma leitura essencial. E esses são os documentos, né? É a documentação dos vários países aí que já liberaram documentos oficiais, e eu estou ansioso para deixar todos eles disponíveis aí lá no Portal Fenômeno, para acesso gratuito e livre de todo o planeta, né? Não precisa nem se cadastrar no portal. É só chegar lá, acessar a sessão e se deliciar com os conteúdos, né? Eu não falei dos documentos dos Estados Unidos, né? Eu tenho alguns aqui, eu não tenho todos eles aqui ainda, porque eles estão, a maior parte, em HD externo. Mas tem umas coisas aqui que vale a pena citar para vocês, que é o seguinte. Não faz muito tempo, surgiu uma notícia na internet dizendo que a CIA liberou novos documentos ufológicos para pesquisa do público, né? Na verdade, esses documentos já eram conhecidos há muito tempo. Inclusive, eu tinha esses sites, esses documentos liberados na internet, lá no site desde 2004. E o que aconteceu é que apenas mudaram de servidor lá no site da CIA e acharam que era uma coisa nova. Mas não é. É a mesma quantidade mesmo os documentos que foram liberados anteriormente e que já estava de conhecimento aí do público, né? Então, esses são os documentos dos Estados Unidos. A maior parte é memorando, é comunicação interna, falando sobre casos. Pouca coisa, é investigação mesmo, né? O que é investigação, geralmente, eles não liberavam. Agora vamos ver, com essa nova liberação de informações, aí como é que vai ser, né? Que agora a mudança, a postura do governo americano está mudando, eles estão mais abertos, já reconheceram que existe um fenômeno e que ele deve ser investigado, deve ser aplicado um rigor nisso, mas com toda a seriedade. Existem casos que não são explicáveis, e aí agora o Congresso quer que esses não explicáveis sejam investigados, né? Investigados com seriedade, sem essa picuinha de dizer, mas isso não pode ser alienígena. Eles querem que todas as possibilidades sejam levadas em conta, né? Então, espera-se aí que, em breve, toda essa aura de segredo, né, que exista, caia por terra e a gente tenha acesso a informações muito mais significativas aí sobre a questão ufológica, né? Eu acho que todos nós esperamos e merecemos isso, né? Merecemos a verdade sobre a questão ufológica. E é isso. Agora, se o povo quiser perguntar coisas sobre documentos oficiais e tudo, vamos atender aí, vamos sanar essas dúvidas. Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Eu acho que não tem pergunta, mas deixa eu fazer aqui. Quanto tempo levam para eles liberarem esses documentos? Porque eu percebi que a maioria é bem antigo, né? Eles levam algum tempo para poder liberar, porque eu vi que não tem documento,
2019, 2020, 15, é tudo antigo, então tem um tempo para... No caso do Brasil, isso está empacado, né? Não sei o que está acontecendo a nível nos bastidores, né, das forças militares, mas desde 2018 a Força Aérea não está enviando documentos para o Arquivo Nacional. E existe uma lei que determina isso, que toda a informação vá para o Arquivo Nacional, né, todo o registro. E esses registros não estão sendo enviados. O Exército e Marinha, eles já não fazem isso mesmo, né? Os poucos documentos do Exército e Marinha que a gente conseguiu, veio através da Força Aérea. Então a Marinha mandou documentos para a Força Aérea e a Força Aérea liberou junto com o lote deles, né? Mas a Marinha, por incrível que pareça, a Marinha tem mais registros e registros mais detalhados que a Força Aérea. E isso a gente sabe pela descrição de vários militares da Marinha, que já confirmaram isso. E a Marinha, ela, além de registrar objetos em toda a costa, em todos os locais onde existem bases da Marinha, ela também registra nos rios e registra na onde ela vai fazer missão. Por exemplo, tem missão brasileira lá no Líbano. Vai o barco daqui para lá. Se lá no mar Mediterrâneo eles viram um OVNI, isso está registrado. Então, olha toda a área de abrangência que a Marinha pode registrar esses objetos. E não é só no céu, né? A Marinha tem radares captando no céu onde ela está navegando. Ela também capta de forma submarina, objetos submarinos. Né? Eu entrevistei um militar da Marinha, que era operador de radar, e ele falou assim, olha, nós captamos tanto no céu quanto no meio submarino. Só que no meio submarino, os operadores de sonar, eles são treinados para identificar o que está sendo visto, o que está sendo captado. Quando emite o sinal de sonar e a onda volta, vai ter um padrão específico. Se é uma rocha, o sonar pegou uma rocha, vem um tipo de sinal. Se é uma baleia, é outro tipo de sinal. Se é um submarino, é outro tipo de sinal. E esse sinal muda. Se o submarino, por exemplo, está de frente, você vai pegar, digamos assim, aquela, como se fosse uma bola, digamos assim, vem um tipo de sinal. Se ele estiver de lado, vem outro tipo de sinal. E aí ele falou que esses objetos é uma coisa completamente diferente de tudo, né? E aí o que eles fazem? Eles veem aquela coisa estranha, se é no radar, se é no sonar, se é um relato, qualquer coisa, faz o relatório de todos os envolvidos, todos eles fazem relatório, fotografa a tela do sonar, fotografa a tela do radar, se fotografou o objeto, coloca a foto lá, tudo isso vai junto no relatório. Né? Então, cada caso é um calhamaço de informações que eles vão colocando junto. E tudo isso é enviado para o Estado-Maior da Marinha, que faz as investigações em nome da Marinha. E a Marinha, né, não liberou essas informações de vontade própria. Então, a gente espera que isso aconteça em breve, porque a gente cutucou a Marinha, né, digamos assim, nas audiências no Senado. Eu mesmo falei lá que a Marinha não tinha liberado e que era hora deles liberar a informação, aproveitando que outras marinhas estão fazendo isso. E a Marinha, pelo que a gente tem de informação, ela tem registros tão legais quanto os da Marinha Americana. A Marinha Americana que tem o Tic-Tac, o Gimbal, o Go-Fast, a Marinha Brasileira tem registros parecidos. Teve um caso em que havia uma missão de treinamento em conjunto com outra marinha, e um objeto enorme, grande, achatado, pairou e ficou no céu, próximo de onde eles estavam fazendo o exercício. Foi captado em radares, e aí eles entraram em contato com outra marinha confirmou, estamos vendo. Né? Então, são documentos aí que precisam vir a público. E de forma alguma isso causaria um pânico, né? A desculpa deles é isso, que poderia causar um pânico nas pessoas, um impacto na sociedade, mas que nada. A gente vive com coisa muito pior aí, né? Não tem tanto impacto. Eu acho que é mais paranoia militar do que outra coisa, mas se eles ajudarem a gente a conscientizar a população, não tem por que ter medo disso, né? Então, eles precisam liberar esses arquivos aí, até para que a gente entenda com o que estamos lidando, né?
entender a origem, entender a tecnologia, o que está acontecendo ali. A gente precisa entender isso, né? Sim. Bom, agora deixa eu entrar aqui uma teoria da conspiração. Tudo bem, eles liberaram esses documentos, mas há alguma probabilidade, né, de esses documentos que eles liberam sejam os registros mais leves, que aqueles que são pesados, vai ficar lá guardadinho para sempre? Exato. Eu pego, por exemplo, o caso da Noite Oficial. Nós temos aí 183 páginas de documentação da Noite Oficial. A Força Aérea diz que liberou tudo, todos os documentos que eles têm sobre OVNIs. Mas a gente sabe que não foi liberado tudo. Na Noite Oficial, por exemplo, foi filmada as telas de radar, mostrando a movimentação dos objetos. Isso não foi liberado. Uma gravação de um dos pilotos de caça não foi liberado, a gente não tem a gravação da comunicação. Conversa entre algumas torres de controle, centros de controle, não foi liberado. O sargento Sérgio Mota, por exemplo, quando ele saiu de serviço na manhã do dia 20 de maio, ele começou a redigir o relatório dele. Por 3 horas ele ficou redigindo o relatório dele, datilografando. E esse relatório não está nos arquivos da Noite Oficial que foram liberados. E outros envolvidos fizeram relatórios e isso não está liberado até hoje. Quando existe, por exemplo, um avistamento envolvendo uma torre de controle, né? Digamos assim, lá em Congonhas, um objeto pairou bem na rota de aproximação dos aviões para pouso. Isso vai interromper o tráfego aéreo. Vamos dizer que aquele objeto ficou 20 minutos ali e interrompeu o pouso. O que os controladores vão ter que fazer? Eles têm que fazer um relatório no livro de registro de ocorrências da torre, que é um documento interno da torre de controle. E na Noite Oficial, esse relatório foi feito na torre de controle de São José dos Campos e outras torres de controle em diversas regiões do país. E isso não foi liberado, né? Então, esse tipo de informação, ele precisa vir a público. Tem um caso bem interessante que o controlador de voo, ele me informou. Na Noite Oficial, um dos caças F-5, quando pousou na base de Santa Cruz, ele parou na pista da base, ele não conseguia ir até o hangar, porque tinha acabado o combustível. E se ele demorasse aí mais 30 segundos para tocar a pista, provavelmente ele ia cair por falta de combustível. E aí, então, ele foi rebocado até o hangar e os técnicos foram fazer a análise para ver se estava tudo bem na aeronave. Quando chegaram com a chave para abrir o painel, a chave grudou na fuselagem da aeronave, né? Porque ela estava muito imantada, coisa que não ocorre. E aquela nave ficou imantada e eles tiveram que aposentar a aeronave, né? Então, esse tipo de informação não consta nos documentos oficiais. E aí é curioso que os pilotos envolvidos foram 2 pilotos de F-5 envolvidos, o Tenente Kleber e o Capitão Jordão. O Capitão Jordão, ele já deu declarações falando que isso não aconteceu. O caça dele e o caça do Tenente Kleber estão voando ainda, estão em uso pela Força Aérea. Então, será que isso seria uma mentira? Né? Aí surgiu o questionamento. Mas, recentemente, eu descobri algumas informações sobre a Noite Oficial que mostram que isso não é uma mentira. E é uma informação omitida nos documentos da Força Aérea Brasileira. O que eu descobri? Quando o Coronel Osíris estava passando sobre São Paulo, próximo a São Paulo, isso por volta das 9 horas da noite. O primeiro caça que decolou para ir atrás dos aviões, dos OVNIs, ele decolou, era 22h43. Depois que o Coronel Osíris pousou. Só que quando o Coronel Osíris estava passando próximo a São Paulo, ele ouviu na comunicação de rádio um piloto de F-5 falando: olha, eu sou piloto de F-5 aqui, estou passando a caminho de Santa Cruz e estou vendo esses objetos. Então havia mais um caça, ou talvez mais 2 caças F-5 passando sobre São Paulo antes das missões de interceptação. E isso não é citado em documento nenhum da Força Aérea. A Força Aérea omitiu essas informações, né? Então, esse é um detalhe que eu tenho trabalhado já há algumas semanas aí para tentar desvendar, entender como foi isso.
Então, provavelmente eram aeronaves que estavam vindo de outra região, indo para Santa Cruz e passaram por São Paulo, bem no momento em que estavam ocorrendo aqueles avistamentos. E aí, provavelmente a Força Aérea mandou eles irem atrás para ver do que se trata, e aí esgotou o combustível nesse processo e ficaram bastante imantados, né? Essa é a conclusão que eu chego, né? E que ainda tento confirmar de alguma forma. Quem sabe no futuro eu encontre algum piloto, alguma testemunha, alguém que confirme esses detalhes aí. Mas é interessante, né? Essas informações assim que vão se encaixando nos casos e aí você descobre que algo foi omitido, né? Nos documentos oficiais, digamos. Sim, essa parte que tu comentou que, né, que eles gostam, né, que eles preferem cobrir porque eles têm essa preocupação aí com o pânico geral, né? E, geralmente eles dizem que a preocupação é de não ter uma anarquia, né? Das pessoas surtarem, saírem às ruas, né, destruindo, sacando lojas, supermercados, né? Mas faz sentido o que você falou, né? Que nos dias que a gente está vivendo hoje, nessa loucura aí, né? Só fugindo um pouquinho da área da ufologia, que nem a gente vê uma situação aqui no Brasil, onde sobre alguns políticos com posicionamento meio progressista, né, quererem normalizar a pedofilia, quererem vangloriar o bandido, né, o lance da bandidolatria. Sim. Então, a gente está vivendo uma época tão sinistra, né, tão diabólica, que né, então, que eu não vejo problema nenhum, né, deles, né, tá aqui, eles existem, estamos tentando manter contato, que hoje eu acho que não seria tão impactante como seria diferente, né, do século passado, né? Hoje não seria mais tão impactante quanto antes. Acho que ia ser uma grande surpresa, né? As pessoas iam, né, algumas iam ficar horrorizadas, outras, né, aguardando por esse momento, né? Mas eu acho que com a loucura que está acontecendo nos dias atuais, eu acho que não ia ter essa anarquia, essa loucura, né? É porque eu penso que o que eu penso é o quê? É que isso, se eles revelarem assim, né, da forma que todo mundo quer, eu acho que isso pode impactar uma outra área, né, uma área arqueológica, área religiosa, né. Eu creio que a partir disso, né, pode distorcer muita coisa na parte da arqueologia, na parte da religião, né. Algumas novas religiões podem ser construídas a partir disso, e outras religiões tradicionais podem ser dissolvidas, né? Então, eu creio que a preocupação deles deve ser nessa área aí. Acho que nem deve ser mais nessa coisa do pessoal entrar em pânico, né? Eu gostaria de saber o que você acha a respeito disso. Olha, eu acho que essa postura eu acho que vai dar pânico e tudo, então eu vou sonegar informações para não causar medo na população. Eu acho que é uma postura extremamente tola, porque a gente tem uma manifestação inteligente desses objetos, e se de repente eles resolvem pousar hoje em frente aos governos dos países, né? Como é que vai ser a reação? Eles vão conseguir impedir isso? Não vão. Aí sim vai ter uma anarquia, né? Se a população não estiver pronta para esse tipo de informação, aí ocorre anarquia. Mas se eles, de repente, começassem a liberar informações, reconhecer que algo existe e colaborar com os ufólogos na conscientização, a hora que os caras resolverem pousar de vez, está todo mundo preparado. E aí não tem anarquia, né? Então, eles estão fazendo exatamente o que não deveriam fazer, né? Eles deveriam ajudar na conscientização, ajudar na pesquisa, na investigação, preparar a mente da população para um contato, né? Eu acho que esse seria o caminho correto a fazer. E é isso que eu sempre falo nas lives, é isso que eu falei lá no Senado, tocando nesse ponto, né? E é por aí que a gente tem que entender, é por aí que tem que planejar a ação, né? A gente não sabe quem são, e se de repente eles resolvem aparecer e dar as caras, a gente tem que estar pronto para isso, né? E não apenas isso, a gente tem que antecipar também
possíveis impactos econômicos que isso vai trazer, né? Porque, digamos, vamos dizer assim, que ocorre a revelação dessas informações e, de repente, aquela informação pode impactar o mercado de energia, porque um objeto desse, uma coisinha pequena de um objeto desse, poderia alimentar uma cidade inteira de energia, né? Fornecer energia para uma cidade inteira. Então, para que eu vou precisar de uma usina elétrica? Para que eu vou precisar da Petrobras, por exemplo? Essas empresas vão quebrar. Então, além de conscientizar a população, é preciso pensar em estratégias para minimizar o impacto a nível cultural e a nível social, econômico, que pode acontecer, né? Pode não ter pânico, mas pode gerar, né, um impacto econômico que pode ser pior ainda, né? Então, tem que pensar em todos esses aspectos. E quem que pensa nesses aspectos? Não é o militar. Quem tem que pensar nisso é a sociedade civil, é o economista, né? É a reunião dos ministérios, é o governo, de posse das informações corretas. Então, não adianta ficar negando a informação. Tem que liberar e conscientizar, né? Ok. Não sei que nem eu lembrei de um filme agora que infelizmente esqueci o nome dele. É um filme recente de ufologia muito bom, né? É que eu ia citar esse filme porque eu não queria que fosse como aquele filme, né? O filme é de 2019, esqueci agora o nome do filme, que eles chegam aqui no planeta, se apresentam, só que eles querem comandar o planeta, né? Rebelião, acho que é o nome do filme, acho que é Rebelião, é de 2019. E então os humanos entram em guerra, né, com esses seres aí, né? Só que só dura uma semana. Assim, os seres humanos são totalmente humilhados, né? Então, como eles vencem, os humanos perdem a guerra, então eles tentam entrar em acordo com esses seres alienígenas, né? Só que os alienígenas aceitam tudo, né? Só que por uma condição: todo ser humano tem que ser chipado. Que eles querem ter o controle absoluto, né, de todos os seres humanos. Querem saber o que eles estão fazendo, onde eles estão indo, né? Para não evitar que algum deles faça alguma trama, né, para contra-atacar eles, né? É bem interessante isso. Agora, deixa eu fazer só a última pergunta para depois eu dar um pulinho aqui no chat. Aquele evento que teve no Congresso, acho que foi dia 24 agora, né? Você tem alguma informação se vai ter um segundo evento aí? Porque seria ótimo, seria maravilhoso aí, né? Se você tem alguma informação sobre isso. O evento ele não parou aí. Esse foi apenas, digamos assim, o cartão de visita, a entrada do espetáculo, digamos assim, porque existem várias outras ações planejadas envolvendo o Senado, envolvendo a Câmara, envolvendo outras autoridades e que no devido tempo vai acontecer. Tá? Não adianta também a gente apressar, as coisas têm todo um processo a ser seguido e que está nas mãos lá do senador Eduardo Girão e tudo, e toda a Comissão Brasileira de Ufólogos, e que vai acontecer. Então não é um evento isolado, digamos assim, né? E é um evento que eu acredito que vai trazer bons resultados aí para a ufologia brasileira, e a gente pleiteia a liberação de documentos faltantes da Força Aérea, os documentos da Marinha, documentos do Exército, e a criação de uma comissão de pesquisas, né, multidisciplinar, formada por cientistas, por militares e por ufólogos. Os ufólogos têm que participar disso, eles não podem ficar de fora, né, desse tipo de ação. E não é por questão de ego, por questão de orgulho, mas sim porque o ufólogo ele está de frente com o fenômeno, coisa que o cientista não está e o militar está, mas às vezes ele não está na pesquisa ativa, pesquisa de campo, interagindo com o fenômeno, às vezes, né, diretamente na pesquisa. O ufólogo está direto, né, nesse aspecto. Então tem que ter esse tripé, digamos assim, né, e forma uma comissão sólida para fazer esse tipo de pesquisa, né, e que não seja algo assim que funcione como cabine de emprego, digamos assim. Tem que ser algo que não seja nem remunerado para os participantes, né, e que seja a pesquisa em si seja financiada, mas sem a remuneração de pessoas, para evitar que depois seja desfeito aquele grupo, porque é só um cabine de emprego ali, digamos, né? Tem que ser algo para pesquisa, voltado para pesquisa mesmo,
pesquisa e conscientização do fenômeno, né, em relação à população. Isso que deveria acontecer. Ok. Só compartilhar aqui rapidinho. Eu achei lá no meu Instagram esse daí, ó, A Rebelião, 2019. Vou procurar esse filme. Parece interessante. Esse filme é espetacular, é um dos melhores filmes de ufologia que eu vi nesse século XXI, é incrível. Deixa eu dar um pulo aqui no chat, deixa eu dar moral aqui para quem está dando moral aqui para a gente, né? Vamos ver aqui, a Light Poderosa, oi 17, tudo bem? Feliz Dia dos Pais, tenha uma ótima live. Obrigado aí, Light Poderosa. Rodrigo Macaé, boa noite, boa noite. O Fenômeno 1 é você, né? Aham. Tá. Beleza. A Narimã aqui, boa noite, Sérgio. Obrigado aí, Narimã, valeu aí. Obrigado. Andando aqui, boa noite também pro Jackson. Deixa eu ver aqui. Adri Castro, boa noite, 17. O Jackson, o pessoal do chat. Maria Cecília, boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para dar uma moral aqui. Aqui a Ana Rima compartilhando aqui o portal do Jackson Camargo, aqui, Ufologia com Seriedade e Objetividade. Né? Já está aí na tela, quem tiver interessado já entre lá no portal lá do Jackson Camargo lá para acompanhar as informações aí dos documentos aí e outras matérias da área ufológica. Aqui o OVNI Free, boa noite a todos. E ele deixou uma mensagem aqui bem, deixa eu ver aqui, OVNI Free. Ótima live, uma base de documentos oficiais nos leva que esses objetos trazem perigo à segurança de qualquer país. Manter em segredo hoje pode ser uma corrida ufológica entre países que sabem pouco. Isso mesmo. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. O OVNI Free aqui de novo. Ele fez uma pergunta aqui, para o Jackson. Quais as diferenças entre o projeto Livro Azul e o Majestic 12? Bom, o Livro Azul era um programa de investigação, né, da Força Aérea Americana, para explicar os casos ufológicos que eram relatados, né, todos os anos. O intuito era realmente esse, era explicar e eliminar a ideia de que poderia ser de origem alienígena. Já o Majestic 12 é um grupo secreto com 12 pessoas que coordenava o trabalho secreto em relação ao fenômeno ufológico, resgatando naves, fazendo análises e todo tipo de estudo que pudessem em relação a esse tema para o governo americano, algo que não deveria ser divulgado publicamente, né? Então era algo secreto, digamos assim. Então, a grosso modo, dá para dizer que o Blue Book era o lado público da coisa para desmistificar, e o Majestic 12 era o comando de um programa bem mais complexo de estudo da questão ufológica do governo americano a nível secreto, né? Sem que fosse divulgado publicamente. Ok. Bom, então vamos aqui fechar a live, né? Agradecendo aí a presença de todos vocês que participaram aí, deixaram os seus likes, deixaram os seus dislikes, compartilharam aí a live nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e por aí vai. Agradecendo as pessoas que participaram aqui no chat e participaram na enquete, tá bom? Muito obrigado, né? E feliz Dia dos Pais aí para todos os pais, né, que estão aqui assistindo a live, né? Pais de seres humanos, né? Pai pet não, pelo amor de Deus, pai de seres humanos. Então, Jackson, muito obrigado aí por você ter aceito o convite, por ter participado da live, né? Muito obrigado por trazer esses documentos, né? Muito importante, né? Informações aprofundadas. Muito obrigado mesmo. E, por favor, né, deixe suas considerações finais aí. Pode fazer o teu jabá aí do teu site, teu canal no YouTube, aí fica à vontade, por favor. Antes de tudo, né, agradecer novamente o convite. Muito bom estar aqui com vocês. Deixar um abraço lá para o pessoal do chat. Tem vários amigos ali. O Mars, a Nariman, a Adri e todo o pessoal do chat, o pessoal que vai ver depois também. Um grande abraço para todos.
E o meu site, então, Fenômeno, www.fenomenum.com.br. E temos também o canal agora, onde a gente coloca os conteúdos do site. Geralmente as notícias que a gente publica no site, a gente publica a cada 2, 3 dias lá no canal também. E pelo menos uma vez por semana a gente está fazendo um vídeo mais especial sobre algum caso específico, sobre documentos oficiais, sobre outros aspectos mais profundos da ufologia. É só digitar ali no YouTube, Fenômeno, que vocês já encontram o nosso canal também. E é isso. Então, um grande abraço para vocês aí, nos vemos nas próximas lives. Ok, obrigado, Jackson, muito obrigado. Bom, então é isso daí, pessoal. Fechando aqui a live da conspiração. Estamos aí chegando no final de domingo, então curta aí esse final de domingo aí com as pessoas que vocês gostam e, se possível, com as pessoas que vocês amam. Um abraço para todos vocês. Retornamos acho que na quarta ou na quinta-feira vai ter uma live aqui com o João Marcelo e o Leonardo Vaz. Acho que é na quarta ou na quinta-feira, não lembro direito, mas vai ser semana que vem. Então, estejam aqui conosco, tá bom? Então, um abraço para todos vocês aí, né? E até semana que vem. Falou!